Olha, a recusa de cirurgia por plano de saúde é ainda algo bastante comum e aí, nesse vídeo especificamente, eu vou explicar para vocês como é que a gente enfrenta, quais são as principais questões que envolvem a recusa de cirurgia por plano de saúde. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou Elton Fernandes, advogado especialista em plano de saúde, autor de livro jurídico, professor de pós-graduação, e aqui o meu objetivo é contar para você tudo o que seu plano de saúde não quer que você saiba. Vamos lá. Olha, é cada vez mais comum que um plano de saúde recuse cirurgia ou recuse materiais para a execução dessa cirurgia, o que no final de contas dá na mesma, porque eu não tenho muitas vezes como executar seguramente um procedimento sem ter acesso aos melhores materiais cirúrgicos, aqueles que foram prescritos pelo médico. E aí, a grande questão é o que fazer? Olha, a primeira grande tarefa que a gente tem aqui é olhar a qualidade do relatório médico. Vamos juntos aqui. Primeira coisa é a gente entender o seguinte: você tem acesso ao relatório do profissional? Ali está bem explicado o seu caso? Está bem contextualizado as razões pela qual você precisa se submeter a esse procedimento? Se está, perfeito, ótimo. A segunda grande questão é: ali está claro quais são os riscos que você corre se não executar esse procedimento? Eu sempre sugiro que o médico coloque isso dentro do relatório. A terceira grande questão é a gente entender o seguinte: esses materiais, ou até, na verdade, esses procedimentos cirúrgicos que foram recomendados a você, eles estão dentro da regra da ANS? Porque se eles estiverem e o seu plano negar, faz todo sentido que você reclame disso na ANS. Agora, se eles não estiverem, vai fazer pouco sentido que você reclame na ANS, porque no final, se o caso não está em acordo com a regra da ANS, a ANS provavelmente não vai botar a mão nisso. Eu quero que você entenda o seguinte: existe um grande descompasso entre a lei dos planos de saúde e a regra da ANS. A lei dos planos de saúde é muito maior do que a regra da ANS. E nenhuma regra da ANS pode contrariar a lei. O que a lei diz? A lei diz que os tratamentos científicos, aqueles que estão em acordo com a ciência, devem ser cobertos pela operadora de plano de saúde. Mas, na prática, o que os planos fazem é ainda olhar exclusivamente a regra da ANS, se está em acordo com a ANS ou não. Então, a missão 1 é olhar o relatório médico, olhar se ali está claro o seu contexto e a indicação das razões pela qual você precisa fazer esse procedimento cirúrgico. Se tem ali, por exemplo, não, eles negaram só o material. Seu médico explica de uma maneira clara e contundente as razões pela qual esse material é tão importante ao seu caso. Eu costumo até dizer o seguinte: eu sei que quando há recusa de material, as operadoras de planos de saúde costumam fazer uma junta médica. E esse é dos maiores absurdos que eu vejo dentro da área. Por quê? Porque a junta médica ela é meio que fictícia. É isso que eu costumo dizer. Veja só que absurdo. A operadora de plano de saúde ela tem um médico dela, aí tem o seu médico, e a operadora de plano de saúde indica um outro profissional que ela chama de desempatador. Então ela tem direito de 2 nomes nessa junta médica. É óbvio, para mim é muito óbvio, aquele ditado de que quem paga a banda escolhe a música. A operadora de plano de saúde, francamente, ela não vai ficar indicando profissional, ela não vai fazer recomendação de profissional que não esteja alinhado com os interesses dela. Então eu acho a junta médica, no final de contas, uma grande bobagem nesse Brasil. Mas ela existe. Se a junta médica recusou, é extremamente importante que o seu médico faça um relatório agora complementar, rebatendo essa junta médica. Isso é extremamente importante. Se o seu caso está em acordo com a regra da ANS, vale a pena reclamar na ANS. Se o seu caso não está em acordo com a regra da ANS, eu sinceramente acho que reclamar na ANS não vai resolver nada. Porque ou se foi feito junta médica também, porque a ANS, veja que absurdo, ela não olha para a qualidade da junta médica. A ANS só se preocupa com a formalidade. A operadora de plano de saúde notificou o médico, ela indicou um desempatador. Para a ANS, sinceramente, isso é suficiente ao caso. É claro que é seu direito reclamar na ANS também, mas a minha sensação como advogado especialista em plano de saúde
é que isso é pouco eficaz. O grande ponto é que o médico deve fazer uma justificativa técnica do procedimento recusado ou dos códigos recusados desse procedimento ou até dos materiais que foram recusados desse procedimento. E aí, com essa justificativa toda, sem dúvida nenhuma, reclamar na ANS vai ser muito melhor e mais contundente. Não resolveu, reclamei na ANS, os 10 dias da operadora de plano de saúde transcorreram, ela respondeu dizendo que não vai liberar, ou ela não respondeu nada, faça um favor então agora a você mesmo. Vá procurar ajuda de um advogado especialista experiente em plano de saúde para poder analisar o seu caso. Esse profissional vai ter que olhar esses documentos, esses relatórios, ele vai ter que analisar a resposta eventual da operadora e aí, claro, ele vai poder prestar a você a melhor orientação jurídica ao seu caso, à sua situação. Não deixa de conversar com um advogado especialista. Ah, não conheço um profissional que tal. Não tem nenhum problema. Você pode fazer isso online, porque eventualmente, mesmo que tenha que ser movida uma ação judicial, isso pode ser feito hoje eletronicamente. Então, de qualquer lugar do Brasil em que seu advogado esteja, você fez a reunião online, se ele tiver que mover uma ação, ele poderá fazer tudo isso eletronicamente. Mesmo que você pode estar na mesma cidade que o advogado, ele vai fazer isso eletronicamente da mesma forma. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Não deixe de pedir para o seu médico fazer um relatório complementar explicando a razão da sua cirurgia, a necessidade, a importância, o quão importante isso é, o risco que você corre de não realizar e se for uma recusa de material, é extremamente importante que ele justifique tecnicamente por que são esses os materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico. Eventualmente um advogado especialista em plano de saúde com quem você vai conversar vai auxiliar você e ele a fazer esse relatório. Sucesso para você, que tudo fique bem e acompanhe a gente aqui porque aqui eu conto para você tudo que o seu plano de saúde não quer que você saiba. Sucesso!